Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje nós vamos tratar de duas questões a respeito ainda da reencarnação. Primeira é qual a lógica da reencarnação? Essa pergunta é respondida pelo Henrique Rodrigues no livro Perguntando e Aprendendo. E a segunda questão é sobre a necessidade da reencarnação, que quem responde é o Espírito São Luís em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Então vamos lá, a primeira questão. Qual a lógica da reencarnação? E o Henrique Rodrigues responde: a lógica da reencarnação é positivada hoje na ciência, que há muito tempo já dizia que na natureza não há saltos. Olha só, a ciência nos diz que nada na natureza acontece abruptamente. Tudo segue um ritmo normal, lento, gradativo. E é isso que ele está dizendo. E ele vai continuar aprofundando essa explicação. O ser humano jamais poderia sair de formas primitivas e se transportar daquele troglodita, daquele homem das cavernas, daquele homem que era simplesmente um animal que apenas comia e se reproduzia, no cientista de hoje, no filósofo, no santo, no indivíduo espetacular que domina a própria matéria. E de fato, se a gente para pensar nesse ser humano lá do passado, que se vestia com pele de animais, quando se vestia, que comia carne crua, que mal sabia usar ferramentas, que teve que descobrir o fogo, a roda, que vivia nas cavernas. Então, esse homem é muito primitivo, não dá para imaginar que esse homem, de repente, se tornasse um filósofo, se tornasse um cientista, se tornasse uma pessoa capaz das mais importantes descobertas, de chegar à Lua, de tocar instrumentos musicais elaboradíssimos, músicas, produzir a arte, produzir literatura belíssima que nós conhecemos hoje. Mas aí o Henrique Rodrigues continua. E para isso, para explicar isso, essa passagem desse homem, da condição de troglodita ao homem atual, a reencarnação representa como que anos letivos dentro de uma universidade, pois ninguém entra analfabeto numa universidade já no último ano da graduação. Ele está fazendo uma comparação, assim como a pessoa, para chegar à universidade, ela precisa passar por todas as séries iniciais até a universidade e se graduar. O homem, o ser humano, ele também precisa passar através das reencarnações todas essas etapas evolutivas para sair da condição do troglodita até chegar ao homem civilizado. E muito mais, porque nós nos achamos civilizados, mas ainda falta muito para nós chegarmos ao homem plenamente civilizado, ou seja, aquele homem que conhece todas as leis da natureza, que domina todas as ciências, que domina todas as artes, que é capaz de praticar só o bem, que tem todas as virtudes conquistadas dentro de si. Esse é o homem plenamente civilizado. Mas o Henrique Rodrigues continua. Ele tem que passar por anos sucessivos. Então, vamos pegar. Quais são os anos sucessivos escolares? A pré-escola, depois o ensino, a primeira etapa do ensino fundamental, depois a segunda etapa do ensino fundamental, o ensino médio, a universidade. Então, são anos sucessivos. E assim como a cada ano ele vai ganhando novos conhecimentos, vai se desenvolvendo intelectualmente,
o ser humano também vai, de encarnação em encarnação, ampliando os seus conhecimentos. Então, cada vez que nós encarnamos ou reencarnamos, a gente aumenta a nossa bagagem de conhecimento. É isso que ele está dizendo. Exteriorizando as potencialidades. Olha que bonito isso, que à medida que a gente vai reencarnando e aprendendo coisas novas, nós vamos externando aquilo que a gente já traz em germe dentro de nós. Porque quando o nosso Pai Criador nos criou, Ele deu para nós a possibilidade de nos desenvolvermos. Então são essas potencialidades que através das reencarnações nós vamos exteriorizando. E aí ele continua dizendo assim, que tem por dentro, né? Que temos por dentro, para que no futuro possa exprimir o que já em potencial dentro dele, quer dizer, nós temos um potencial. No futuro, quer dizer, cada vez mais a gente vai se transformando no super-homem. Aqui ele usa uma imagem bastante interessante, né? Ele fala no super-homem, no super-ser, que ele será sábio e santo. Aliás, super-homem ficou por minha conta, tá? Na verdade, ele fala no super-ser. Um super-ser, quer dizer, um ser super, hiper, mega desenvolvido. E esse ser, então, é sábio, quer dizer, domina todos os conhecimentos e todas as virtudes, né? E santo, né? Porque ele é bom, ele é capaz de praticar todo o bem possível. Bom, essa é a resposta do Henrique Rodrigues, tá? Assim, engasguei aqui. Mas vamos lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que tem como título, que é importante... Peraí, deixa eu ver lá para falar bem direitinho. O capítulo 4 tem como título, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, o Kardec pergunta, é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Veja, essa é uma questão que muitas pessoas se fazem. Se a encarnação é um castigo. E que se só os espíritos culpados, quer dizer, que praticaram o mal, que estão arrependidos, vão sofrer a reencarnação. Aí o espírito de São Luís vai responder essa questão. Ele responde isso em Paris, 1859. Olha a resposta do São Luís. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, olha só, Deus, quando nos cria, Ele cria cada um de nós com uma missão que nós temos que cumprir. E nós temos que cumprir isso pelo contato com a matéria, porque é a matéria que possibilita que a gente se desenvolva. Ela coloca para nós desafios que vai propiciar o desenvolvimento da nossa inteligência, assim como o convívio com outros seres humanos possibilita o desenvolvimento da nossa capacidade de relacionamento, aprendendo a perdoar, aprendendo a entender, aprendendo a desenvolver a linguagem, a nos fazer, a nos comunicar uns com os outros e assim por diante. Mas o São Luís continua. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade a que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Ponto. Continua o São Luís. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Então, Deus não privilegia nenhum de nós. Ele dá todas as oportunidades igualmente para todos nós.
Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Então, Deus, quando nos cria, Ele nos cria simples e ignorantes. E a partir daí, nós vamos nos desenvolvendo. E esse desenvolvimento vai depender da nossa vontade, das nossas escolhas. O nosso potencial é o mesmo, só que alguns de nós vai mais rapidamente, por escolha pessoal. Mas o São Luís continua. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. E Deus não prefere ninguém e nem é injusto, né? Mas a encarnação para todos os espíritos é um estado transitório, ou seja, um dia nós vamos deixar de reencarnar. E quando é que isso acontece? Quando a gente atinge um estado de espírito puro, onde já realizamos toda a evolução possível. É uma tarefa que Deus lhes impõe, que Deus impõe aos espíritos, quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam dos frutos dos seus labores. Então, se nós desempenhamos a nossa tarefa, nossa missão, zelosamente, quer dizer, com responsabilidade, com vontade de realmente crescer, a gente sofre menos. Mas ele continua. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus deu, que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, vão mais devagar. E, tal seja a obstinação que demonstrem, ou seja, a teimosia que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando a reencarnação se torna um castigo. Caso contrário, ela não é um castigo. Se a gente pensar, por exemplo, no aluno na escola, aquele aluno relapso que não quer estudar, que gazeia a aula, ele vai ter que repetir a série. E ele vai repetir, até que ele aprenda, até que ele prove que ele deu conta daquele conteúdo. Os alunos que são zelosos, eles passam rapidamente. Então, eles vão ter que passar pelas séries, mas aquilo não é um castigo para ele. A repetição só torna um castigo quando o aluno é relapso. É o que São Luís está falando aqui. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, se acharam que as perguntas foram bem respondidas, dê um joinha, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.